Oi, gente, boa tarde. Bom, é verdade, eu entrei sinistrando, desculpa, não era a minha intenção, mas foi no segundo dia, então foi bem ruim isso aí. Antes da gente começar a conversar, eu queria deixar esse pequeno lembrete para todo mundo, porque tudo que a gente vai conversar aqui, que eu vou mostrar para vocês, é empírico, lógico, mas tem base, não é aleatório, não foi apenas em tom de brincadeira o aviso, mas é importante vocês abstraírem qualquer tipo de avaliação pessoal sobre isso daqui, tá? E pensar exatamente no como vocês enxergam isso no dia a dia, como vocês já passaram por essas experiências, assim por diante. A ideia geral é falar um pouquinho sobre como é que é esse mundo da transformação ágil, das adaptações, de como a gente enxerga a agilidade no ambiente corporativo, nos nossos projetos, assim por diante. E aí surge uma perguntinha sempre que isso vai acontecer, quando a gente vai começar, poxa, mas quais são os principais problemas que eu vou enfrentar? Quais são os meus percalços? O que que dói mais, o que que dói menos? E ao longo de um pouco mais de 15 anos aí de estrada dentro da agilidade, eu consegui capturar acho que os 4 principais pontos que a gente acaba vivenciando. A insatisfação crescente, porque adotei isso de qualquer forma, fiz de qualquer jeito, fui obrigado, e todos os meus colaboradores não queriam, e isso virou um inferno. Processos que se perdem ao longo dessa caminhada, porque estava tudo desenhado para funcionar de um jeito, e de repente a gente resolveu mudar a rota, fazer de uma forma completamente diferente, e perdemos todo o formato como nós trabalhávamos, e agora a gente não sabe mais quem entrega para quem pede o quê, quem faz o quê. Resistência à mudança, porque às vezes eu estou num ambiente corporativo fazendo aquela mesma coisa, naquele mesmo formato, e todos os indicadores que a gente mede naquele momento são bons. Para que eu vou mudar? Não quero, vou ficar assim. E a falta de conhecimento, principalmente em cima do que a gente vai falar de agilidade e especificamente em cima do que a gente vai falar aqui hoje sobre o que é agilidade de verdade. Aí um belo dia, zapeando no Netflix sem muito o que fazer, eu assisti um filme que eu queria lembrar o nome para poder falar para vocês, mas ele me trouxe um insight que gerou essa palestra. E durante o filme, apareceu essa frase, assim, por que tantos corredores que não sabem andar? O contexto ali não tinha a ver com corrida, mas tinha a ver com um pensamento de, poxa, é muita gente querendo fazer o que o mercado está falando agora, mas sem ter gasto um minuto para pensar do porquê que eu estou fazendo isso, por que que eu vou fazer isso, como eu faço isso e como é que eu chego nesse lugar que a gente está falando. E aí fez todo sentido para mim, porque eu estava num momento de transformação quando eu escrevi isso, não é de agora, e isso me fez refletir bastante. Eu tentei abrir um pouquinho mais aqui para poder dividir com todo mundo. Bom, quando a gente começa com essa ideia maluca de sair correndo sem nunca ter andado, sem nunca ter feito nada perto disso, sem nem ter ficado de pé às vezes, a gente vai ter um resultado, claro, mas muito provavelmente ele não é o que a gente queria. Quando a gente está falando de agilidade, ir para esse lugar de procurar resolver a vida pegando um modelo pronto que uma consultoria famosa me contou que é bom porque deu certo num banco bacana, nem sempre vai dar certo aqui dentro. Pegar uma pessoa do mercado porque ela, puxa, fez mil e umas em um outro mercado que não tem nada a ver com o meu, mas ela também não entende por que ela está fazendo, mas ela tem um case que foi bacana, talvez não dê também certo. O que vai acontecer é que, assim, todo dia a gente vai viver esse cenário obscuro de não entender exatamente o que está acontecendo, por que a gente está fazendo essas coisas, por que a gente está errando tanto, e a gente vai estar sempre voltando para a prancheta, sempre voltando para estaca zero. E aí a gente começa a pegar medo, começa a ver que gastou muito dinheiro, começa a ver que foi muito na direção que não estava bacana, e a tendência é a gente parar de correr, porque já não está fazendo mais sentido. E é nessa hora que a gente culpa a tal da agilidade, porque a gente já deu um nome para isso. Quando a gente começou a fazer esse movimento, a gente falou: vamos fazer uma transformação ágil, vai ser legal, vai ser bacana, vai ser todo mundo rapidinho, todo mundo vai fazer tudo, vai ser uma pastelaria muito louca. Não, não vai, não vai, não vai. E, ó, nesse instante, vocês acabaram de ouvir um case do Vilela falando sobre isso. Aqui o que acontece não é diferente. A gente não vai fazer agilidade porque a gente vai ficar rapidinho.
A gente vai fazer agilidade para a gente ganhar dinâmica para fazer as coisas, para a gente ganhar flexibilidade, para a gente ganhar capacidade de manobrar rápido. E é dessas manobras, é dessas tomadas de decisão, desses erros aprendidos, é que a gente começa a encontrar o caminho das pedras e com o tempo isso ganha velocidade. Tá, beleza. Perdemos. E por que a gente perdeu? Porque a gente não sabia andar. A gente inventou de correr, a gente inventou de pegar uma prática pronta e só foi. A gente pegou um modelo de mercado e usou, a gente pegou uma ideia de uma pessoa e aplicou, a gente pegou, sei lá, qualquer ideia maluca que vocês possam imaginar em torno de uma adoção qualquer, e aqui a gente está falando de agilidade, mas isso aqui se aplica a qualquer tipo de adoção sem base, tá? E a gente foi lá, a gente não sabia andar, a gente só resolveu correr. Do nada levantou e foi. Bom, sem saber correr, sem saber andar, a gente não vai conseguir correr, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, talvez às vezes nem ficar de pé. Mas é aqui que a gente vai procurar entender o início das coisas. Como é que eu engatinho? Como é que é o começo dessa jornada? O que estava lá atrás que eu não vi? Qual foi a etapa que eu pulei? O que eu deixei de pensar? O que eu deixei de fazer? Quem eu deixei de procurar? E a ideia geral é a gente ir para esse tipo de pensamento. Toda vez que eu passo essa apresentação, essa frase ela surgiu no final da terceira vez que eu falei sobre isso. É que toda vez que eu faço isso, eu falo sobre isso, me dá uma impressão de que toda vez que eu lido com esse tipo de situação, é como se todo mundo que está envolvido tivesse uma crença bem absurda de que uma árvore vai ficar em pé sem ter raiz. Porque no fim das contas é isso, você só quer pegar o fruto de uma árvore que estava lá. Você encaixa lá no chão, pá, e vai lá pegar uma maçãzinha. Não existe árvore que fique em pé sem raiz. Logo, não vai existir estrutura nenhuma que não tenha base e fique de pé. A sua casa, o seu prédio, qualquer tipo de estrutura que você queira sustentar, necessita de uma base. E aqui não é diferente. Mas beleza. Na incapacidade de explicar com essa ideia de corrida, eu arrumei um jeito um pouquinho mais didático. Quem sabe o que é isso? Quem tiver aqui levanta a mão, quem tiver online fala eu. Ótimo, tem bastante gente. Isso é um Jenga. E eu acho que para falar o que a gente vai falar aqui agora, o Jenga vai ser o melhor exemplo que a gente pode dar. É besta, como vocês estão vendo, é uma pilha de bloquinhos, mas a intenção aqui da pilha de bloquinhos é que a gente mantenha ela em pé, com todos esses bloquinhos empilhados. Esses bloquinhos eles vão ser empilhados de baixo para cima, óbvio, e eles têm uma posição certa para serem colocados. Mas vamos pensar um pouquinho diferente, vamos pensar um pouquinho fora da caixa, vai? E se a gente começasse a pegar os bloquinhos lá de baixo da base e fosse tirando eles um por um dessa pilha? O que vocês acham que ia acontecer? É uma pergunta séria, viu? É importante. Estudo de caso. Vai cair. Será? Pois bem. Essa queda dessa pilha é o que a gente vai encontrar no mercado, é o que a gente vai encontrar no nosso time, é o que a gente vai encontrar no nosso ambiente corporativo, é o que a gente vai encontrar numa conversa de boteco toda vez que o assunto for colocar o carro na frente dos bois com relação a qualquer adoção. Principalmente nesse caso, que envolve uma questão cultural. Não é simplesmente ir lá pegar um método e foi. Não é amanhecer fazendo uma daily com o meu time que eu estou sendo ágil. Não é porque eu fiz uma reunião chamada de planning que eu sou ágil. Não é isso. Isso aí são meios, não são a agilidade de fato. Mas aí pensa você, que toda essa construção dessa torre, dessa pilha, ela veio dessas bases que a agilidade oferece, que ela contou lá atrás e que a gente ignorou, pulou, e a gente foi tirar elas, porque a gente não usa. Então a gente vem no nosso jenguinha da vida e tira os bloquinhos do que a gente não usa. Eu vou mostrar uma série de coisas aqui para vocês. Vão montando na cabeça de vocês um Jenga de tudo que eu estou falando e vai tirando tudo que vocês não têm, que vocês não praticam, que vocês nunca viram, que vocês não usam, e a gente vai ver se no final o Jenga de vocês vai parar de pé. Pô, legal, cara. Bacana, já sei que eu não vou ter uma dificuldade aí, que tinha alguma coisa lá no começo que eu não sabia, não conhecia, não entendia. E aí como é que eu vou evitar isso? A gente evita isso aprendendo a andar, aprendendo a construir essa base do nosso Jenga, aprendendo a levantar uma edificação de conceito em cima do que a gente vai praticar.
E em momento algum eu estou falando para vocês que o método, o framework ou qualquer coisa desse gênero não é válido. É válido. Só que vocês têm que lembrar que eles foram feitos por alguém que em algum momento construiu ele pensando em outra coisa. Então a gente vai voltar a dar ênfase às bases que por anos a gente deixou de levar em consideração. Que é justamente o como nasceu essa agilidade. Como é que ela foi criada? Quem foram os caras que criaram? Eles têm alguma conexão com o que eu estou fazendo hoje? Eles sabiam o que eles estavam falando? Focar no mindset, e eu sei que é uma palavra terrível, eu sei que a maioria de vocês não gosta de ouvir mindset mais, mindset é uma coisa horrorosa, mas vamos deixar aqui, vai ajudar a gente. Pensar nessas mudanças culturais, e elas não vão ser fáceis, a gente vai ver aqui que elas não são tão simples assim, e principalmente quebrar paradigmas. E é aqui que mora o ponto de virada dessa conversa. Bom, em se tratando de agilidade, a gente tem uma situação que é o manifesto ágil. Quem aqui sabe o que é um manifesto ágil? Já viu, já comeu, já passou no cabelo? Ah, normal. Oi? Passar no cabelo, desculpa, Fontinhas. Não foi de propósito. Bom, obviamente você não passou no cabelo. Vamos lá. O manifesto ele serve para a gente de bússola. Ele é como se fosse um direcional do como que a gente tem que pensar quando a gente está falando de agilidade, por onde a gente tem que caminhar, o que a gente tem que ter em mente toda vez que a gente está estruturando um time ou uma organização para ser ágil. Tá? Ele foi escrito em uma época que era tudo mato. Fontinhas tinha cabelo na época. Só que ele tinha um cunho muito específico. Era um grupo de pessoas, pensadores da época, pessoas que criavam modelos, que estruturavam outras formas de gerenciar projetos, especificamente de tecnologia na época, que se juntaram para discutir como seria o melhor formato para desenvolver software naquele momento. E eles escreveram esse manifesto com base em alguns outros temas. A primeira coisa que eles escreveram nesse manifesto, cara, indivíduos e interações mais que processos. Essa é a primeira linha de todas as falácias que vocês vão escutar sobre agilidade daqui para frente, e se já não escutaram metade delas. Quando a gente fala que é indivíduos e interações mais que processos, imediatamente vem na cabeça que eu não tenho processo. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, como vem à mente. Ia ser o ápice da incoerência eu, como pessoa que cuida da cadeira de processos, aceitar essa fala aqui com naturalidade. E não é isso. É mais que eu estou levando em consideração os meus indivíduos, as pessoas que estão envolvidas naqueles processos e as necessidades delas acima do processo. O processo vai ser criado com base nelas, na necessidade delas. Entregar valor, está entre aspas aqui porque o original é software funcionando, mas a agilidade ela não pertence mais ao escopo da tecnologia da informação, ela já espalhou pelo todo. Mais que documentação abrangente. Essa daqui é premiada. Vilela deve ter ouvido. Software não precisa... Quando a gente está fazendo software no ágil, a gente não documenta. Lembra que ele tinha 600 páginas de documento? Porque se fosse na agilidade, não ia ter 6. Não é isso. Não é que não tem documento. É que a gente vai primar pelas entregas que a gente vai realizar. Para manter aquilo funcional, para a gente manter a entrega de valor ativa para o nosso cliente poder ter o que validar e nos dar de retorno. Falar se a gente está indo no caminho certo, se a gente está buscando a solução certa, se a gente está fazendo da melhor forma. A documentação ela vai crescendo junto, porque senão eu vou ficar escrevendo e apagando, escrevendo e apagando, escrevendo. Eu vou ter 300 mil versões do mesmo documento. Então a gente incrementa o documento à mesma medida que incrementa o que a gente está fazendo. Colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Essa também é um clássico, mas a maioria não enxerga isso tão clareza, que é essa visão de estou favorecendo meu cliente, estou colocando ele no centro, estou pensando na necessidade dele de fato, ou eu estou sendo impactada porque eu tenho um contrato que me restringe, um contrato que não me permite atuar de uma forma mais livre, e aqui vão ter vários problemas associados a isso. E essa, senhores, é a melhor de todas. Responder à mudança mais do que seguir um plano. É por conta desta linha que isso se chama agilidade. Por a nossa capacidade de mudar de direção, a nossa capacidade de tomar ação em cima de uma mudança de escopo abrupta, por exemplo. O mercado hoje não é o mesmo mercado de 10 anos atrás. Às vezes eu estou desenvolvendo alguma coisa que ela é obsoleta em menos de um mês. Eu não posso entrar num projeto que vai demorar um ano, porque senão eu vou acabar sendo obsoletado no meio do caminho. Então a nossa capacidade de responder às mudanças ela é muito maior. E a gente vai descobrir por quê. Porque essas 4 linhas elas não foram aleatórias.
Eles pensaram em um monte de coisas. Mas, ó, um desafio para vocês. No dia a dia de vocês, pensem se vocês levam essas 4 linhas em consideração. Se levam, se isso aqui é uma prática, isso aqui é de vocês, muito provavelmente vocês estão num caminho bacana para a adoção da agilidade. Mas, Cabral, pelo amor de Deus, eu li essas 4 linhas, não entendi nada. Ótimo. Elas foram escritas com base em 12 princípios que são a expansão desse pensamento. E eles não estão longe do que está escrito ali. Esses 12 princípios foram a base utilizada pelas pessoas que se reuniram para escrever o manifesto para dizer que aquelas linhas lá seriam o que a gente estava buscando. Satisfação do cliente. Toda vez que a gente discute alguma coisa, seja na Seguros, seja em qualquer outro canto, o foco é cliente no centro. É sempre o cliente no centro. Seja o cliente interno, o cliente externo, não interessa. Cliente no centro, porque é para quem eu estou entregando o meu trabalho, é para quem eu estou desenvolvendo. Aceitar bem as mudanças. Por quê? Porque esse cliente está vivendo num mundo instável, ele precisa dessas mudanças. Elas vão acontecer, a necessidade vai vir. E nós estamos fazendo entregas para ele que estão mostrando para ele que ele precisa mudar, que ele precisa se adaptar. Entregas frequentes. É o único jeito, ou talvez o melhor jeito, da gente avaliar se o que está sendo desenvolvido, está sendo entregue, gera valor para essa galera. Eles estão absorvendo o que eles estão vendo? Está fazendo sentido? Eles estão conseguindo acompanhar o que a gente está fazendo? Trabalhar em equipe. Acabamos de falar sobre isso. Trabalhar em equipe é fundamental. Não só pelo meu time, que vocês muito comumente vão conhecer, ou vão se referenciar a eles como squads, mas dentro do meu ambiente corporativo. O meu time ele não funciona desconectado do todo. Existem outros times que operam junto com ele. Confiar e apoiar. Confiar e apoiar é entender que isso é um processo, isso é um modelo de trabalho, isso é um framework, isso é um método, isso é uma forma de se orientar dentro do trabalho que precisa que eu dê apoio enquanto líder, que precise que eu confie na entrega que ele está propondo para mim enquanto cliente e, principalmente, eu com o meu time. Conversas face a face. Ai, Cabral, mas a gente agora fica mais online do que ao vivo. Não precisa ser literal, mas a conversa face a face é a quebra dessa parede que a gente construiu. Uma parede que não existia. A gente colocou uma barreira de comunicação entre as partes, entre os times, entre as pessoas. É diminuir elas. É entender que quando eu estou com uma dúvida, não preciso ficar esperando um papel determinado e ir lá buscar a solução, mas eu posso perguntar. Eu posso pegar o telefone, levantar a cabeça por cima da baia. Eu posso pegar um telefone, ligar, mandar uma mensagem. Software funcional entra na mesma regra anterior, mas acabei não editando aqui. Ele entra nessa questão da entrega de valor. Então, para quem está desenvolvendo software, uma entrega de valor é esse software funcionar. Agora, imaginem dentro das áreas de vocês o que seriam entregas que são funcionais, elas agregam valor. Elas têm que estar lá disponíveis. Desenvolvimento sustentável. Não estamos falando de meio ambiente, mas sim de como o meu time opera. Meu time está fazendo muita hora extra, meu time trabalha no fim de semana, eu tenho que fazer loucuras para fazer uma entrega no fim do meu sprint ou no fim do meu mês, no recorte de tempo que a gente quer. Se a gente está fazendo isso o tempo todo, não estamos vivendo num mundo sustentável. Não é sustentável. Depois de um tempo, a saúde vai embora, o time degrada e aí não tem o que fazer. Um bom design tem que ser uma coisa simples, tem que ser uma coisa lean, tem que ser uma entrega que ela seja prática, ela seja rápida, para que o meu cliente possa validar e com o tempo a gente vai incrementando o modelo. Mas a gente tem que primar pela simplicidade, que é o nosso próximo item. Quando a gente vai para essa questão da simplicidade, a gente vai para uma abordagem mais rápida, mais direta, mais focada na solução e menos nos pedidos. A gente está indo entregar o que é necessário. Auto-organização, meu time se autogerencia, meu time se organiza, porque ninguém melhor do que o próprio time para saber o que ele precisa para funcionar direito. E refletir e ajustar. Quem já participou de algum time ágil sabe que a gente tem uma cerimônia, a maioria das vezes, chamada retrospectiva, que é um momento onde a gente se fecha e discute com o time, com as pessoas que estão ali, sobre o que a gente vai fazer, se o que a gente fez foi bacana, se tivemos resultados interessantes, se aquilo foi legal e se a gente vai seguir com isso em diante. Se vocês pensarem agora em tudo que a gente foi falado, todos eles têm uma amarração um com o outro e geram insumos para o anterior, para garantir que a gente está fazendo o que o manifesto falou. Sem esse tipo de pensamento, sem esse tipo de avaliação do que a gente está fazendo, a gente nunca vai ter uma prática ágil saudável.
Porque o método e o framework, ele é derivado disso daqui. Esse foi o pensamento base. Não acredita? Eu vou mostrar para vocês. Se a gente for se preparar para essa corrida que a gente perdeu, a gente agora está começando a andar, porque agora a gente já sabe por que a gente está fazendo as coisas. A gente já entende que a gente tem alguns compromissos que a gente acabou de ver aqui, que o nosso time tem que ter, nossa organização tem que ter, e a gente tem que procurar ir atrás deles. Agora a gente vai se preparar para essa disputa, a gente vai se preparar para correr. O que a gente vai fazer? Agora sim a gente vai procurar o melhor meio de trabalhar esses itens. E aí o mercado traz para a gente o quê? Um método, um framework, uma boa prática. Todas elas são agrupadores desses elementos que a gente acabou de discutir. Olha a diferença. Antes vocês iam para o método sem nem saber por que estava fazendo. Agora vocês sabem por que estão fazendo e a gente vai para o método. Quer ver? Quantos já ouviram falar de Scrum enquanto prática? Enquanto, meu time atua num time, eu atuo num time de Scrum, ou já fiz parte de um time de Scrum. Pode levantar a mão, sem medo. Não é pecado, não. Olha aí, ó. O Scrum, apesar de ser um framework muito bacana para ser adotado num primeiro momento, ele é prescritivo. Ele traz uma série de questões que a gente tem que respeitar em práticas. Mas não é só isso. O Scrum, ele é baseado em valores que são dele, e aqui não dá para ler muito bem, mas coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. Sem esses valores dentro do meu time Scrum, meu time não consegue operar as agendas que ele propõe, as entregas no formato que ele precisa, porque eu preciso que o meu time tenha esses valores dentro de si. Meu time precisa pensar dessa forma, agir dessa forma. E esses valores, a gente vai pesquisar lá nos 12 princípios, eles estão lá. Tá, mas o Scrum é um framework que precisa de alicerce. Quais são os alicerces do Scrum? Transparência, inspeção e adaptação. Transparência, porque toda a minha comunicação, toda a minha tratativa, ela é clara para o meu time e é clara para quem está em volta. Inspeção, porque eu acompanho o desenvolvimento do que o meu time está fazendo. Eu meço para poder gerar adaptação também. Por quê? Porque a partir dessas métricas, a partir desse conhecimento do que está sendo feito, do como está sendo feito, que eu consigo melhorar meu processo. Legal. Mas eu já manjo de agilidade. E o meu time não opera em Scrum. Meu time opera em Kanban, porque Kanban é muito mais legal. Mas será que o Kanban não tem nada disso? O Kanban é pior. O Kanban tem 9 valores e 3 princípios bem específicos. Não adianta botar no quadro e sair fazendo sem o seu time ter esse tipo de visão, sem o seu time ter transparência novamente. Por quê? Porque todo o trabalho do teu time está num quadro exposto para todo mundo. Não adianta não ter equilíbrio, porque senão eu não controlo o fluxo. Não adianta não ter colaboração, porque eu não desobstruo o caminho do meu time. Não adianta não ter foco no cliente, porque senão a minha entrega é vazia. Eu não tenho porquê de estar entregando. Um fluxo bem ajustado, como o meu time se comporta para fazer as minhas entregas, como é que essa entrega acontece dentro de uma linha de tempo. Liderança, eu tenho que ter alguém que entenda o que está sendo feito, por que está sendo feito e puxe esse trem para frente. Compreensão do que está sendo feito, do como a gente está entregando, do porquê que a gente faz daquela forma. Acordo. Dentro do Kanban, para quem já trabalha dentro do Kanban, tem um artefato chamado políticas explícitas. É um papel, literalmente um papel, onde estão escritos todos os acordos velados do time, de como o time opera, de como o time recebe pedido, de como o time produz. É literalmente um papel escrito preso numa parede. E respeito, que eu acho que para ter um time funcional, um time performático, o respeito ele é mandatório para qualquer coisa, independente de agilidade. E os princípios? Começar fazendo, comece com o que você já faz agora, é pegar como você trabalha, estampa num quadro e vai. Desde que você tenha valores. Concordar em buscar continuamente pela melhoria através da mudança evolutiva, porque a gente está medindo também. A gente está vendo o que a gente está fazendo e está tentando desenvolver em cima. E incentivar atitudes de liderança em todos os níveis. Em todos os níveis, literalmente. A gente vai falar do nível operacional até o nível estratégico sobre isso. Porque não é só da operação que se vive. Cara, muito legal. Mas
Isso é só para vocês entenderem que não depende. Quando a gente fala de agilidade, a gente está falando desses princípios, desse manifesto, de todas essas bases que a gente está trazendo até aqui, para depois a gente poder entender qual framework que a gente vai utilizar, qual método melhor se aplica para o que eu estou fazendo, qual é o melhor jeito de eu usar o que eu tenho de princípios para atender isso daqui. E aí a gente entende a diferença que isso vai fazer. A gente entende o resultado que a gente vai obter. E, por fim, né, se eu conseguir passar a mensagem aqui, eu acho que agora todo mundo já é capaz de andar, já consegue dar esses primeiros passos, e eu espero que com um pouquinho de sorte aí a gente consiga se conectar nessa corrida e desenvolver novos projetos, gerir novas áreas, utilizando a agilidade como meio benéfico que é e da forma correta. Então, é isso, minha gente.